miséria e mostrar compaixão. De avançar imbatíveis, ocupar os espaços, de ter tudo a dizer a nossa geração. Que na cruz brota a vida, que a esperança não falha, que a justiça não tarda, que só em Cristo há salvação. Agora é o tempo de fazer diferença, de mostrar as raízes, de quebrar as amarras, ser igreja presente, fazer parte da história, de encarar a miséria e mostrar compaixão. De avançar imbatíveis, ocupar os espaços, de ter tudo a dizer a nossa geração. Que na cruz brota a vida, que a esperança não falha, que a justiça não tarda, que só em Cristo há salvação. Que na cruz brota a vida, que a esperança não falha, que a justiça não tarda, que só em Cristo há salvação. Pois só em Cristo há salvação. És o Cordeiro que por nossos pecados morreu, e nós lembramos que todo aquele que por fé se aproxima da cruz encontra o perdão. Ao comer deste pão da vida e beber do seu sangue, partilhamos comunhão e paz junto à mesa do Rei. O corpo de Jesus partido em Bom dia, bom dia. Damos boas-vindas a todos aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham dos seus lares ou até de outros estados, outros países até.
Começar com uma leitura de Isaías 42:5. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu. Criou a terra e tudo que nele há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. Quero convidar todos a fazermos um exercício agora. Vamos fechar os olhos por um instante. Aquietem os seus corações. Preste atenção na sua respiração. Inspire e expire lentamente. Perceba o ar entrando e saindo. Nosso fôlego de vida. Em algumas tradições judaicas, acredita-se que o som da nossa respiração ecoa o nome sagrado de Deus, que no nosso alfabeto aqui é representado pelo YH, WH. Então é como se, mesmo sem percebermos, mesmo em silêncio, como se evocássemos constantemente o nome do nosso Criador, com cada vez que a gente respira, com o nosso fôlego que Ele nos dá. Aquieta o seu coração e perceba mesmo esse dom da vida que Deus nos dá. Esse fôlego da vida que flui através de nós.
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que se permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer em Cristo não é simplesmente estar por perto, não é estar familiarizado, mas é viver em comunhão com Ele, seguir os seus passos, aprender com a sua voz, ser moldado pela sua presença transformadora. E quanto mais contemplamos a Cristo, mais permitimos que o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas. Quanto mais obedecemos aos seus mandamentos, mais somos transformados à sua imagem e semelhança. Quero convidar todos a ficarem em pé. Minha vida, Senhor.
meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Logo adiante, em João 17, 21, Jesus faz uma última oração antes de ele ser preso e crucificado. E no versículo 21 ele fala: a minha oração é que todos eles sejam um, todos os seus discípulos, todos os seus seguidores. Como nós somos um, como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em um mundo cada vez mais fragmentado, em um mundo polarizado, onde guerras levam a vida de milhares de pessoas, onde os noticiários estão repletos de notícias de ódio, de corrupção, de violência, onde a gente ouve até o absurdo de pais que tiram a vida dos seus filhos e filhos que tiram a vida dos seus pais. Nesse contexto, essa oração fala que nós seremos reconhecidos por essa unidade, por esse amor presente em nós. Não porque isso parte de nós, mas porque nós recebemos esse amor de Deus. E esse amor que é derramado abundantemente sobre nós, ele pode ser derramado também em relação ao outro. Quero deixar um tempo agora para que você possa cumprimentar a pessoa ao seu lado como uma expressão desse amor e desse cuidado de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
choram mais consolo, e nos famintos profusão, nos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Podemos nos sentar? Bom dia. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês. E então, queremos passar por esse momento de avisos para a gente poder entender aquilo que está acontecendo, para poder acompanhar a oração, né, como comunidade. Gostaria de, então, primeiro fazer um aviso. Logo depois desse culto, nós teremos um espaço muito especial, que é a conversa com os grupos pequenos. Para isso, então, está aqui, por favor, pode dar breve recado para nós, por favor. Bom dia. Então, logo depois do culto, a gente quer explicar um pouquinho a respeito dos grupos pequenos, convidar a quem não tem um grupo pequeno a participar. Aos que têm grupo pequenos estarão aqui também para abrir o espaço, né, para que novos possam participar. E esse é o foco desse encontro aqui, vai ser bem rapidinho, é mais para que vocês tenham esse espaço aqui de conhecer os grupos pequenos. Obrigado. Obrigado. A decisão de seguir a Cristo é uma decisão pessoal, mas o jeito de caminhar com Cristo é comunitária. Nesse sentido, grupo pequeno não é uma opção, um espaço muito adequado de a gente poder aprender a caminhar em comunidade de uma forma mais próxima, pessoal. Então, todos vocês que fazem parte do corpo de Cristo, seria bom que pudesse ter esse espaço. Por favor. O outro aviso que gostaria de passar sobre a Escola Bíblica de Férias vai começar nessa quinta-feira até o domingo. Nós temos quase 70 crianças que estarão participando desse encontro, Escola Bíblica de Férias, e a metade, quase metade dessas crianças estão indo pela primeira vez. Olha, por favor, orem por essas crianças novas que também estarão junto com... e mais de 40 voluntários estão dando todo o suporte. Então, vamos acompanhar nessa semana, em oração, Escola Bíblica de Férias das crianças. E parece, segundo previsão, a frente fria está chegando nesse fim de semana. É quarta onda. Então, por favor, Senhor, nos ajude que as crianças possam ficar bem juntinho, com os tios e tias, e assim possa ter um momento muito significativo
que tenha uma oportunidade de conhecer a Jesus, tomar decisão por Cristo Jesus. Então, queremos contar com a oração de vocês. E a próxima seria a doação para as pessoas em situação de rua. No próximo domingo, nós queremos receber as roupas, conforme aqui está registrado, as usadas, tá? Roupas usadas, mas bem usadas, não estragadas, tá bom? Bem usadas, que ainda dá para realmente ajudar as pessoas para poder usar. Então, por favor, no próximo domingo, creio que vai ter mesa na entrada aqui na igreja, quando vocês começam a passar em frente da lanchonete, para poder entregar todas, né, roupas que possam realmente oferecer para este espaço. E também agora, gostaria de passar para momento de agradecimento. Então, Hugo, por favor, você pode estar dando retorno, porque domingo passado nós oramos por esse trabalho, né, de missões de asas de socorro. Ele está de volta ontem. Então, está bem fresquinho. Hugo vai um pouquinho dar uma palavra de agradecimento, de retorno para vocês, por favor. Paulo, Daniel, pode vir aqui também? Não, eles não queriam vir, viu? Eles fizeram uma votação entre os três e falaram que como que é? Os médicos são muito unidos, e votaram em mim. Não, vem aí, levanta pelo menos então, vai. Fala, para todo mundo saber quem é. Isso, vamos lá. Bom, Missão Pauini. Onde é Pauini? Eu só coloquei aqui como é que a gente fez para chegar lá. Então, saímos de São Paulo, cheguei em Rio Branco do Acre, depois peguei carro ainda, fomos até uma cidade chamada Boca do Acre, lá em cima, e depois de barco mais 5 horas de barco, né? Mas poderia ser, isso é o rápido, tá, gente? Tem barco que vai mais lento, que vai 10 horas. Enfim, mas eles foram de avião, né? Os bons vão de avião, eu vou... Bom, essa é a foto do rio Purus, é o terceiro rio mais longo, o maior rio do Brasil. Ele é famoso por ser muito sinuoso. Então, imagina, de barco lá dentro, você nem percebe que ele é tão sinuoso, porque o rio é largo, não deve ter, sei lá, 50, 100 metros de largura ali, e você vai andando, E a cidade de Pauini, ela é uma das cidades com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, tá? E hoje eu também conheci esqueci o nome. Stephanie e o Davi, né? Que eles são moradores de lá, depois vocês vão conhecer. Eles são os adolescentes que vão estar com a gente lá na EBF também. Bom, aqui é eu e o Marco Manzano, Asa de Socorro, né? Foi por meio dele que a gente foi para lá. A gente no barco, esse é o rio olhando de baixo. E o Paulo, o Daniel e a turma de médicos, né? E pessoal da área da saúde que foram para lá de avião a partir de Rio Branco. Esse é o rio visto de cima, esse é o porto lá de Pauini, onde a gente desce, né? Você vai ver que é uma cidade... me surpreendeu pelo desenvolvimento, por não chegar carro lá, eu imaginava que seria mais simples, mas... e essa escadaria aí, depois ela tem, acho que uns 170, 160 degraus, eu vou mostrar uma foto mais para frente. Essa equipe foram 18 médicos, 3 enfermeiras, 2 dentistas, 1 psicólogo, e 5 profissionais que não eram da área da saúde, e eu, por exemplo, eu que não sou da área da saúde, estava lá. Nosso dia a dia era assim, a gente fazia um devocional de manhã, então antes do café todo mundo se juntava, algum pastor, alguém trazia uma mensagem, um devocional, depois a gente se preparava para ir para as UBSs, para o hospital, então a gente entrava nesses carros, e era na caçamba, assim mesmo, era bem... Tudo que a gente não pode fazer aqui, a gente fazia lá, né? Andei na garupa de moto sem capacete, capacete é proibido usar lá, gente. Tentaram pôr capacete, teve mais acidente, porque o pessoal não sabia usar o capacete. Esse é o UBS onde eu fiquei, o UBS Dona Tatá. E à noite a gente voltava e nós tínhamos um momento de novo de compartilhamento ou de alguma palavra, né? Bom, um ponto que eu queria colocar, que o Daniel não vai gostar, mas por ocasiões eu tirei várias fotos, não sei, eu vi o Daniel andando assim, eu tirava foto, ele sempre estava conversando com alguém,
E essa foto aqui foi a que mais foi postada dentro do grupo dos pessoal lá, que foi a foto mais legal. O nosso, porque o Daniel era o mais experiente, né, Daniel? Isso aí. O médico, mas na verdade o que me chamou a atenção, e aí é um retorno para nós da comunidade, dentro dessa equipe, pelo menos acho que 30% não eram cristãos. E assim, isso foi para mim foi muito bom mesmo. E eu coloquei o Daniel aqui por quê? Porque ele foi impressionante. Toda hora que eu conversava com alguém falava Daniel, mas o doutor Daniel, nossa, ele é uma ótima pessoa, dá um bom testemunho. Então, assim, eu vi como nós, assim... E o Daniel, eu falei para muitos deles, você quer saber, na nossa comunidade tem muita gente que nem sabe desse jeito do Daniel, porque ele é tão discreto que ninguém... né? Mas é mais para compartilhar como a gente consegue e dar um bom testemunho, às vezes nem falando muito, só estando lá e as pessoas percebem, né? Então, e aí, uma coisa que o Daniel não, o Seide lá embaixo comentou um pouco antes aqui, falou que no Japão, às vezes o fato de ter muita tecnologia não traz alegria para as pessoas, não faz as pessoas mais felizes. Acho que isso tem a ver, porque lá, apesar de uma cidade com o IDH muito baixo, você via muitas pessoas, né, na cidade, andando, elas felizes, tendo pouco, né? Então, talvez é isso mesmo, não é a questão de ter muito ou pouco que faz, né? Mas a gente pôde transmitir um pouco desse amor de Cristo e, tendo a próxima, a gente avisa de novo aí e todos serão convidados. Ok, então, mas eu, tomando a liberdade, sem que o Hugo soubesse, dos talvez momentos mais arriscados dessa viagem, sabe o que é? Poderia passar, por favor, um vídeo? Uma viagem mais arriscada. Piloto, olha, eu vou comer banana, você pega volante. É de verdade. Lá em cima do ar, nunca ele pegou avião, não sabe como que funciona, e simplesmente o piloto fala, pega o volante, eu vou comer banana. Se fosse 3 segundos, até a gente dá para acreditar. Sabe quanto tempo durou? Meia hora. Meia hora pilotando. E eu fico pensando, aquele dois estava atrás. Eu fico imaginando. Pois é, né? Tem cada coisa que o Hugo se mete, né? Mas olha... Realmente agradecemos ao Senhor pela maneira como essas 3 pessoas deram realmente os passos de Jesus. É isso que quer dizer, onde passou, tem formato, cheiro de Jesus. Isso é legal. O jeito, onde você passa, a pessoa chega, o que enxerga? Um pouco mais próximo de Jesus ou não? É uma pergunta. Queremos também avisar para vocês e para acompanhar a oração por Daniel Nakano. Ontem, Daniel Nakano também viajou, porque ele faz parte da missão Sim. Ele foi para Chile, né, depois da pregação, né, domingo passado foi a gente bem abençoado, mas depois foi para Chile para ter um encontro, para oferecer mentoria para os missionários do Sim. Então, por favor, esteja acompanhando em oração por Daniel nesses dias que ele estará lá no Chile. E também gostaria de, então, agora passar para outro aviso, por favor, do Nefesh. O que está falando aqui do Lar Nefesh, essa instituição que acolhe crianças vítimas de maus tratos e violência doméstica, aqui na região do Parque Novo Mundo, em São Paulo. Quero dizer para você que somos gratos pelo apoio que a Imel Saúde tem nos oferecido desde o começo, lá em 2002, né? Até hoje. Apoio espiritual, financeiro, enfim, toda a ajuda que precisamos. Para continuar esse trabalho no acolhimento dessas crianças. Estamos hoje focando no acolhimento das crianças da primeira infância, de 0 a 6 anos, que são encaminhadas para nós pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância. Dizer também que o Lar Nefesh não conta com ajuda governamental e nem política, né?
Por isso, essas ações que nós realizamos também para arrecadação de fundos serve para nos ajudar no dia a dia do trabalho. Vamos fazer uma festa agora, chama Festa na Roça, 12 de julho. Você está convidado a participar conosco, você e sua família. Essa festa tem também o objetivo de nos ajudar com a troca do telhado da instituição, pois toda vez que há tempestade, ocasiona diversas infiltrações aqui no lar. Então, nós precisamos trocar o mais rápido possível, tá? Dizer para você que nós estamos acolhendo bebês, inclusive hoje nós estamos recebendo um bebê recém-nascido, cuja mãe é usuária crônica de entorpecente e acabou abandonando a criança no hospital. Primeiro, a gente tenta fazer um trabalho de reorganização, reestrutura, recuperação da família, para que a criança volte ao seu lar de origem num ambiente seguro. Não havendo essa possibilidade, esgotando todas as condições de voltar essa criança para o seu lar de origem, encaminhamos para a Justiça um relatório pedindo que ela seja colocada em uma família de adoção. Inclusive, nós temos aí 3 irmãozinhos de 4, 3 e 2 anos que estão em situação já de aproximação, inclusive de pernoite com uma nova família, né? Pedimos oração para que Deus abençoe essa família e que dê tudo certo. Bom, por enquanto é isso, que Deus abençoe, você é nosso convidado para estar conosco. Ok, pode passar o slide daquele. Então, o convite está aqui. Por favor, dia 12 de julho, né, teremos essa festa na roça e que então toda a arrecadação será destinada para consertar os telhados lá do Neves. Então, vamos então dar um apoio para isso, tá? E por último, então, gostaria de também ter essa... Lemos juntos como comunidade, que então a equipe nos preparou para fazer uma leitura em comunidade. Então, quem puder pegar lá na saída, então, por favor, pegue para acompanhar em oração, tá? Ok. E vamos, então, ter momento de oração em comunidade. A Ruth e a Suzana podem nos dirigir a Deus em oração por este momento. Obrigado. Bom dia. Antes de eu saber que eu ia vir aqui orar, um trecho de um livro que eu estou lendo me chamou muita atenção. É um padre, teólogo tcheco, ele chama Tomáš Halík, e o trecho fala assim: quando pessoas sem um coração verdadeiramente puro lidam com a religião, elas se entregam muitas vezes à tentação de transformar a religião em um instrumento de suas intenções desonestas e de abusar dela para justificar os seus atos maus. Apenas quando o ser humano luta contra os seus próprios pecados, fraquezas e tendências negativas, ele pode ter a certeza de que trava batalhas em nome do Senhor. Todas as outras guerras santas, entre aspas, são apenas humanas, demasiadamente humanas e muitas vezes desumanas. Quando um ser humano cheio de ódio estiliza as expressões de seu ódio como guerra santa, entre aspas, e as declara como parte da luta cósmica entre o bem e o mal, ele destrói as pontes para a reconciliação e uma comunicação sensata. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada por mais um dia em que podemos estar na Tua presença para levarmos juntos nossas orações a Ti. Quero lembrar hoje, principalmente das crianças e do povo inocente no Irã e em Israel, que sofrem em meio aos bombardeios mútuos e agora estão sob um cessar-fogo que pode mudar a qualquer momento. Peço também pela situação absurda de extermínio de pessoas na fila dos centros de distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Foram 500 mortos e mais de 4.000 feridos desde o final de maio, Senhor.
que a ONU possa conseguir retomar esse trabalho de distribuição de alimentos e que as pessoas parem de morrer quando vão em busca de sobrevivência para si e suas famílias. Senhor, agora pelo Brasil, a notícia de que o Congresso aprovou um aumento do número de deputados federais de 513 para 531 é desanimadora. 18 deputados a mais significam mais de 64 milhões de reais em despesas. Peço que este projeto não seja sancionado e que este dinheiro seja destinado à educação e cuidado de crianças e jovens em todo o Brasil. Em especial, também lembramos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Eu estive lá há pouco tempo e eu pude ouvir, Senhor, das pessoas que sempre que chove ou ameaça uma chuva, eles têm medo. Que dessa vez não seja uma chuva tão forte, tão duradoura, Senhor, e que o Senhor possa guardar, Senhor, e proteger e cuidar dessas famílias traumatizadas. E agora, mais perto de nós, gostaria de lembrar das 3 crianças que eu conheci lá no Exército de Salvação. A Tayla, 8 anos, seu irmão Ravi, 3 anos, e outra bebezinha, Helena, de 1 ano. Senhor, meu coração se aperta ao ver que eles estão sofrendo ao viver na rua por circunstâncias de seus pais e familiares. São crianças que querem uma roupa limpa, um brinquedo, uma cama quentinha e uma comida gostosa, mas a rua é bem diferente. Senhor, que de alguma maneira, que só o Senhor sabe, a vida delas e de suas famílias possa mudar. Então, Senhor, faça de nós instrumentos do Teu amor e da Tua paz em todos os espaços que o Senhor nos coloca. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, ainda na Sua presença, queremos Te agradecer por esta comunidade. Obrigada, Senhor, por vários grupos pequenos que temos aqui. São pequenas células que nos ajudam a crescer mais no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra, no cuidado um com o outro. E que no encontro de hoje, logo após o culto, nós pedimos que os queridos irmãos que ainda não estão inseridos em algum grupo, eles possam se sentir primeiramente acolhidos e com desejo de pertencer a algum desses grupos pequenos. Que nós, como pertencentes a esta comunidade, possamos acolhê-los como se fosse o Senhor Jesus que os acolhesse. Faça-nos sensíveis também, Senhor Deus, àqueles que nos visitam, àqueles que vêm pela primeira vez, que a gente possa realmente recebê-lo, Senhor Deus, como o Senhor faria. Nesta quinta-feira, mais uma vez, a EBF de Crianças vai se iniciar. Por mais de 70 anos, o Senhor tem usado este ministério para levar o Evangelho a tantas crianças e adolescentes. Mais uma vez te pedimos que o Espírito Santo seja presente a tantas crianças nessa EBF que estão indo pela primeira vez. Obrigado por cada uma delas, pelas suas famílias. Proteja, Senhor Deus, a saúde de cada criança. Serão dias frios pela previsão meteorológica. Proteja cada monitor, cada equipante, Senhor Deus. E que juntos possamos estar acolhendo essas crianças, amá-los com o amor de Jesus, e que eles possam ser alcançados pelo amor de Jesus e possam ter suas vidas transformadas. Usa-nos, Senhor Deus, mais uma vez, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. E que como comunidade a gente possa estar orando cada dia, Senhor Deus, para que muitas vidas possam ser transformadas nessa escola bíblica de férias. Lembramos também pela vida do pastor Cláudio e da Rosana Pita. Obrigado pelo trabalho de 23 anos já, acolhendo bebês e crianças tão sofridas e tão vulneráveis. Mas ele
Eles os amam, Senhor Deus, como se fossem seus verdadeiros filhos, até que eles possam encontrar um novo lar, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a vida deles. Dá, Senhor Deus, um coração. Dá para nós, Senhor, um coração sempre disposto a ajudá-los e participar dessa missão tão especial. Que o Senhor levante pessoas e recursos para as suas necessidades. Eu quero agradecer pelo imóvel que o NEFT conseguiu há alguns anos, mas hoje eles já precisam trocar os telhados. E aquilo que nós pudermos fazer, se não pudermos contribuir financeiramente, Senhor, ajuda a tê-los em nossas orações diárias, Senhor Deus. Orando por renovação, Senhor Deus, e orando pelo cuidado seu, Senhor. Eu quero orar pelo Daniel Nakano, que está lá no Chile, Senhor Deus. Obrigada pela palavra que ele nos trouxe domingo passado, que tem, Senhor Deus, refletido no nosso dia a dia, Senhor Deus, nessa semana, e dá sabedoria para o Daniel, que ele possa, Senhor, mentorear, Senhor Deus, com a tua presença, com o teu Espírito Santo, Senhor Deus, e acompanhar, Senhor Deus, todos os obreiros, Senhor Deus, que estão se reunidos lá no Chile. Fica também com a Beth, Senhor Deus, cuida dela, cuida da sua saúde, Senhor. Restabeleça e a proteja, Senhor. E também queremos agradecer pela vida do pastor Marco Manzano, Senhor. E agradecemos porque pudemos enviar 3 pessoas tão preciosas e queridas da nossa comunidade, o Daniel, o Paulo e o Hugo. Obrigada pelo trabalho que puderam realizar. Eles estão cansados, mas podemos ver felicidades nos seus olhos, no seu coração, porque cumpriram a missão que não foi só de ajudar na saúde física daquele povo tão necessitado, mas puderam, Senhor, através dos seus gestos, mostrar Jesus, mesmo sem pregar, somente acolhendo, recebendo, sorrindo, consultando e realmente mostrando o amor de Cristo através desse trabalho notável que eles fizeram. Dá descanso a toda a equipe que foi, e principalmente, Senhor, eu peço pela família Manzano, a Ilane, que ficou só em Manaus, mesmo com a recente perda do seu pai, seu filho André, que após um acidente e cirurgia, está sob cuidados de amigos e irmãos em Cristo. E agora, Senhor, que vamos ouvir a sua palavra, acalme nossos corações e que o Senhor possa falar através do pastor Ricardo, de forma que possamos aplicar nas nossas vidas nesta semana que se inicia. Onde estivermos, com quem conversarmos, seja o Senhor agindo através da vida de cada um. Te pedimos todas estas coisas. Foram muitas coisas, Senhor, mas o Senhor é grande e poderoso para fazer acontecer e a realizar a sua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Convido toda a comunidade a ficar em pé e juntos cantarmos aquele que é o único que tem o poder para salvar, o único que tem o poder para transformar as nossas vidas e corações. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, amor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Podemos nos sentar? Bom dia, igreja, reunida aqui nessa manhã, aqueles que nos acompanham online também. Hoje nós teremos uma daquelas mensagens sobre o tema da mordomia, do lugar do dar na nossa caminhada de fé, na nossa jornada cristã. Então a gente dá uma pausa aí na série Em Diálogos com Deus, mas logo a gente já volta com a série, tá bom? Quem está há mais tempo na nossa comunidade sabe que uma ou duas vezes por ano nós paramos para refletir biblicamente sobre esse tema da mordomia, né, do bom uso de nossos recursos no reino de Deus. Hoje será mais um desses momentos. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a entender alguns aspectos dessa disciplina cristã, o fundamento dela, a nossa motivação e nossa atitude ao dar e o que a Bíblia nos ensina a esse respeito. Primeiro nós vamos ler um verso que está dentro de um trecho maior do livro de Crônicas, no Antigo Testamento, e o verso é o seguinte, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, no verso 14. Mas quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós reconhecemos que ela é um tesouro precioso do Senhor, assim como foi para o teu povo no passado, é para a gente hoje. E pedimos que o teu Espírito prepare o nosso coração, nossos ouvidos, a nossa vida, para buscar ouvir a tua palavra e aprender dela, ser desafiados hoje e transformados pelo teu Espírito a partir da tua palavra naquilo que o Senhor quer fazer em nós. Assim te oramos em Cristo Jesus. Amém. Primeiro, queridos, eu gostaria de começar com dois equívocos que, infelizmente, creio que são comuns sobre a pobreza, sobre a riqueza, e para depois pensar juntos também sobre alguns breves princípios que nós encontramos na palavra, que esperamos possam corrigir a nossa visão, nossa motivação ao dar, como que a gente vê isso da pobreza e da riqueza, e como que isso modela ou influencia a nossa atitude, né, ao dar e ofertar. Permitam-me compartilhar o primeiro equívoco trazendo uma história triste para vocês. Na minha época, a gente chamava essas histórias tristes de testemunho. Né? Não sei se usa isso ainda, mas é um testemunho, não um testemunho. Eu não gosto de ficar ouvindo muito assim, esses vídeos curtos, né? O pessoal compartilha, né? Hoje é moda, né? Você edita, faz aquelas coisas e tal, e ficam compartilhando uns com os outros, aqueles vídeos editados, recortados e tal. Mas eu confesso que acabei vendo um, que eu recebi recentemente, vi até o final, e talvez eu tenha decidido vê-lo porque eu caí no golpe, né? E eu caí no golpe comum, né, manjado, eu sei, né, que é da primeira frase que aparece no vídeo, né? Porque o vídeo começava com uma pessoa dizendo assim: eu odeio o pobre. E aí como assim, né?
E eu gostaria de dizer que eu contar para vocês que o mais chocante mesmo era que essa frase no vídeo ela era dita por um pastor, num culto, dentro de uma igreja. E aí no vídeo, tudo era estranho, né? Porque eram pessoas bem vestidas, indicando que seriam pelo menos classe média ou mais ricas do que isso. E aí o dileto pastor segue dizendo, né, que o pobre sempre se diz vítima de alguém. E para sair da pobreza, segundo ele, era preciso mudar a mentalidade das pessoas. E aí, bem naquele discurso coach, né, vocês conhecem aquele, né, coisa assim, e aí ele continuou dizendo que Jesus não tinha vindo para ajudar as pessoas pobres. Aquele meme de outra volta, né, assim, tipo... Como assim, né? E o que Jesus fazia era mudar a mentalidade das pessoas. Aí depois ele adicionou algumas críticas de cunho assim mais político-partidário. Ficou claro para mim que era longe de bases bíblicas para sustentar a sua visão, porque é só abrir a Bíblia para ver como que na palavra de Deus o pobre é tratado com muito respeito. O pobre, ele é um olhar especial de Deus, o mais vulnerável da terra. Independente da sua posição política, partidária, que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, na palavra de Deus, o pobre é olhado com esse olhar especial de Deus. Então, ficou claro para mim que, longe de usar a Bíblia para sustentar a visão dele, infelizmente ele estava só expressando o preconceito dele, que as suas opiniões sobre riqueza e pobreza vinham talvez de alguma outra ideologia em particular, mas estavam sendo apresentadas ou ensinadas do culto, do altar, da igreja, dentro da igreja, como se fossem coisas bíblicas. O segundo equívoco que eu queria trazer para vocês foi de uma viagem que eu até estava olhando na data, tem 10 anos que eu fiz essa viagem. Foi uma viagem que eu fiz para a Nigéria, nesse ministério com a IFES, a Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos. E há 10 anos atrás, a gente estava lá no programa de formação para obreiros e estudantes do movimento estudantil cristão nigeriano. Aí, numa das oficinas que a gente conduziu ali, um dos exercícios era buscar ver como as escrituras se conectam com os problemas, com as questões do nosso tempo, do nosso cotidiano. E aí a gente examinou temas como, por exemplo, a corrupção, a destruição do meio ambiente, a violência de gênero, a violência étnica, também a pobreza. Eram temas que eles mesmos escolheram para lidar com esses temas. Sendo que o exercício ele consistia em que a gente deveria abrir a Bíblia para enfrentar esses temas contemporâneos, para lidar com esses desafios da realidade ao nosso redor. Assim, especificamente na questão da pobreza, a gente teve alguns grupos pequenos reunidos, trabalhando, examinando o que a Bíblia nos diz a esse respeito, e aí discutir sobre como lidar biblicamente com esse desafio. E depois a gente apresentou uns para os outros, o trabalho em grupos, né? Aí foi na apresentação que alguns desses grupos fizeram sobre o que conversaram, né, e discutiram, que eu me surpreendi quando alguns dos grupos trouxeram essa visão de que a questão principal com relação à pobreza era a preguiça. Ou seja, para alguns desses grupos, se havia pessoas pobres no mundo, seria porque elas eram preguiçosas. E vejam como funcionam essas visões distorcidas ou como que elas são perigosas. O problema não é que isso seja uma completa mentira? Claro que não. Ou seja, claro que algumas pessoas, de fato, podem ser, a nossa experiência da vida, é só olhar ao nosso redor, podem ser preguiçosas, podem não se esforçar, podem não querer trabalhar. E assim, claro, que se eu não me esforço, não quero trabalhar, eu não vou ter nenhum resultado ou benefício do meu trabalho. E claro que isso é verdade. Por outro lado, eu pensava ali ouvi-los e comigo mesmo, puxa, mas eu mesmo conheço muita gente, tenho certeza que eles conhecem muita gente que é bastante trabalhadora, esforçada, dedicada. E mesmo assim, depois de muitos anos de trabalho árduo, elas continuarão pobres, à luz dos padrões de riqueza que nós temos estabelecidos na nossa sociedade hoje, no mundo de hoje. E ainda bem que depois, na continuidade dos grupos de trabalho ali naquele evento na Nigéria, outros grupos pequenos começaram a trazer algumas questões mais complexas, como questões de justiça,
de oportunidades equivalentes, de acesso à educação, formação, capacitação, desenvolvimento, e no conjunto dessas diferentes perspectivas acerca do problema da pobreza, ajudou a equilibrar a visão ali e nos ajudou a saber, então, que tipo de perguntas eu devo fazer ao abrir a Bíblia, para tratar desse tema, para abordar isso bem biblicamente, à luz da palavra de Deus, para ver que questões nós trazemos para a palavra e como que a palavra nos ensina de uma maneira abrangente, completa, sólida sobre esse tema. E por que, queridos, que eu estou trazendo esse tema da pobreza e da riqueza para a gente hoje? Talvez por reconhecer que alguns desses equívocos, eles podem nos ajudar a ver a importância de alguns princípios bíblicos que nós encontramos nas Escrituras. E nós vamos ver brevemente agora 4 desses princípios. O primeiro é o seguinte: o primeiro é que todos são chamados a dar. No trecho maior em que se encontra o verso que nós lemos ao princípio, no primeiro livro de Crônicas, vemos que Davi, que era o rei, ele deu muito a partir das suas riquezas. Davi diz assim: usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. O que Davi dá é impressionante. Claro, né, que alguns poderiam argumentar, mas ele era o rei. Talvez ele estava até dando o que era da nação, e não, né, um tesouro público, usando o chapéu dos outros para dar, né? Mas aí a sequência da narrativa nos aclara algo importante. Davi diz assim: e agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Davi entregou os seus tesouros pessoais. Ele estava motivado. Ele mencionou que era por causa da sua alegria, e também ao dar, ele esperava que isso também motivasse os outros a dar. Quando ele diz: quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? E aí, na sequência da história, os chefes de famílias, os líderes das tribos, os generais, os capitães, os administradores do rei ofertaram voluntariamente, e todo o povo se alegrou com essas ofertas, com essa oportunidade de dar, entregando-as voluntariamente de todo o coração. Nós vamos voltar a isso do aspecto voluntário, mas por agora eu gostaria de ressaltar esse ponto. Todos, ricos e pobres, chamados a esse privilégio do dar e se alegrando nessa disposição do dar. Aliás, no Novo Testamento, mais de uma vez, vemos isso claramente, daqueles que, tendo relativamente pouco, dão e foram elogiados, abençoados ao fazê-lo. O mais clássico talvez é a viúva pobre, né? A viúva pobre deu tudo o que tinha e foi elogiada por Jesus. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Vejam que o tema não era de grandes quantias, não eram as quantias que importavam. Jesus prestou mais atenção e elogiou aquela que deu a partir de sua pobreza. Tem outro episódio, também no Novo Testamento, que ressalta isso, que é quando os pobres da Macedônia deram com generosidade e alegria para os cristãos que estavam em necessidade de Jerusalém. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles não multiplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Mesmo em meio às suas aflições e pobreza, transbordaram em generosidade, deram além do que podiam, por iniciativa própria, dando-se eles mesmos ao Senhor e aos demais.
E todos esses exemplos nos levam também ao segundo ponto, que dar tem a ver com a atitude do coração. Ou seja, o texto em Crônicas nos conta que Davi deu por causa da sua grande alegria. O povo também aparece ofertando voluntariamente de todo o coração. A viúva que deu 2 moedas pequenas deu tudo o que tinha. Os pobres da igreja de Macedônia deram com grande alegria, transbordando em rica generosidade. Por iniciativa própria, deram além do que podiam e ainda consideraram isso um privilégio. Ou seja, para eles, dar não era algo que outros pediam que eles fizessem. Dar era algo que eles mesmos pediam, suplicavam que pudessem fazer. O pessoal da equipe de administração aqui sabe, né? Porque de vez em quando eles vêm aqui na frente dar alguns recados para a igreja, dar alguma palavra, dar uma prestação de contas, que é importante e preciosa, né? E eles sabem, né, que sempre quando eles vêm dar algum retorno aqui de prestação de contas para toda a comunidade, né, sobre os dízimos e ofertas administrados, um trabalho precioso que eles realizam, e eu sabendo que eles sempre ficam tentados, né, a agradecer a comunidade pelas ofertas. E eu sei que isso é natural, né? Normal, né? Natural. Eles querem vir aqui, eles querem agradecer a comunidade. Gente, valeu aí, pessoal, muito bom, Deus abençoe, valeu pelas ofertas, tudo mais e tal. O que é entendível, bem compreensível da parte deles, mas aí eu sempre digo para eles, eu imagino que o pessoal da equipe de administração deve ser, né, Martins? O pessoal da equipe de administração deve olhar para mim e pensar assim, lá vem o Ricardo com essa história de novo, né? Lá vem ele. Que eu sempre digo para eles, o melhor não é agradecer às pessoas pelas ofertas que elas dão, mas reforçar que esse é um privilégio que Deus dá a cada pessoa. Deus está dando a cada um de nós esse privilégio de poder participar da obra que o Senhor está realizando e participar dela com os nossos recursos, com as nossas vidas, com os nossos talentos, com as nossas capacidades. Então, nós é que agradecemos a Deus pelo privilégio de poder fazer isso. Você vê que parece que é meio engraçado, é sutil a diferença, mas como que é importante isso. O Senhor nos dá esse privilégio. E assim nós devemos valorizar que o Senhor nos abre essa porta, nos abre essa possibilidade de ser abençoados ao ser generosos. E isso é muito bom. É o Hugo aqui, e o Daniel e o Paulo dando testemunho. Nós fomos para ajudar e somos abençoados nisso. Esse é o privilégio de ser abençoados e receber mais do que pensamos em dar. É muito comum essa experiência quando nós nos doamos no serviço e na obra do Senhor. Por um lado, isso também nos ajuda a evitar o risco de pensar que nós somos bons, né? Somos virtuosos. Somos virtuosos porque damos. Sabe aquele pecado onde, parafraseando a oração do fariseu, tem a oração do fariseu nos evangelhos, né? E uma paráfrase poderia ser assim, obrigado, Senhor, porque eu não sou tão mão de vaca como fulano. Obrigado, te agradeço, Senhor, porque eu não tenho um caranguejo no bolso como aquele cicrano lá. Não, eu sou diferente, eu sou generoso, obrigado, Senhor, porque eu dou. Isso aí é aquela coisa que é triste, porque assim nós nos enganamos. Pensando que nós somos especiais, bondosos, virtuosos, ok, então já cumprimos nossa obrigação. Por isso que, em parte, quando a gente fala sobre dar, mordomia, legalismo não funciona. Gente, legalismo não funciona. Por quê? Se o legalismo funcionasse, nós daríamos o que é estipulado na lei, na regra, e aí pronto, acharíamos que é suficiente, que já a gente fez a nossa parte. Já fiz a minha obrigação. O que seria uma indicação de que o dar não está cumprindo o papel que deveria cumprir na nossa vida espiritual com o Senhor. Por isso eu gosto quando esses textos que nós lemos falam de alegria, grande generosidade, dar tudo o que tinha, dar além do que podia, essa extravagância, essa generosidade, esse desprendimento que serão sempre bons sinais de que nós estamos aprendendo biblicamente o que é dar.
Tudo isso que mencionamos no segundo princípio também está, de alguma forma, relacionado ao terceiro princípio, que é apenas damos aquilo que antes já recebemos do Senhor. O verso que nós lemos ao princípio da mensagem nos traz algo muito especial. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Quem sou eu ou quem somos nós que possamos dar alguma coisa? Veja que essas expressões tocam naqueles perigos que nós vimos antes. O de nos acharmos importantes porque estamos dando ou oferecendo algo. Então não é para a gente se gabar nem se vangloriar de nada. E por quê? Porque se temos algo, isso vem do Senhor. Porque se damos algo, foi porque primeiro recebemos das mãos do Senhor. Aí eu imagino que talvez nesse momento alguém possa parar e pensar, peraí, Ricardo, peraí. Espera aí que eu não ganhei nada na vida. Eu conquistei isso com muito empenho, com muito suor. E claro que a ideia não é desmerecer o empenho de ninguém ao trabalhar, ao se dedicar e ao conseguir a recompensa pelo seu trabalho. Parabéns por isso. Mas talvez seja sim importante colocar o nosso esforço, o nosso empenho na perspectiva correta. E a perspectiva das Escrituras, da Palavra de Deus, é que é o Senhor quem nos dá as forças para trabalhar. É o Senhor quem nos dá a capacidade de conquistar alguma coisa. Quando, por exemplo, em Deuteronômio, o Senhor os recorda, quando estão em meio à fartura, que foi Ele, o Senhor, quem os libertou e foi Ele quem os sustentou, Ele conclui assim no texto: fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar, conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Lembrem-se, não a sua própria força, não a sua própria capacidade, mas o Senhor que lhes dá a força para serem bem-sucedidos. E creio, então, queridos, que essa perspectiva é meio importante para que a gente se mantenha humilde, para que mantenhamos a perspectiva adequada das coisas, para que sempre façamos as coisas, inclusive a disciplina do dar, a partir da gratidão àquele que primeiro deu para a gente. Eu dou ou damos, porque do Senhor recebi primeiro, porque do Senhor recebemos, e por isso nós damos. O que nos leva ao último ponto de hoje. Dar é uma forma de adorar o Senhor. O texto de Crônicas que lemos ao princípio sobre dar bens e recursos para os propósitos que o Senhor tinha naquele momento, também nos traz uma parte que é toda uma expressão de louvor ao Senhor. Diz assim: então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, este é teu reino. Tu estás acima de tudo, riqueza e honra vem somente de ti, pois tu governas sobre tudo, poder e força estão em tuas mãos, cabe a ti exaltar e dar força, ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Ou seja, todo o ato de dar aqui é emoldurado por e considerado um ato de louvor e adoração ao Senhor. Seria bom que a gente sempre se lembrasse disso ao dar, ao ser generosos ao dar, que o fazemos em primeiro lugar como uma adoração ao Senhor. Eu sei que, antes que alguém já reclame, viu, Zé, eu já vou falar aqui. Eu sei que nós não fazemos isso aqui na igreja. Ou seja, nós não temos aqui em nossa comunidade um momento de entrega dos dízimos e ofertas, nem consagração desses recursos, orando ao Senhor, entregando ao Senhor. Não fazer isso no meio do culto se tornou um hábito em nossa comunidade, creio que há muito tempo. Em boa parte
do que eu ouvi é que, para evitar a confusão que acontece em muitas igrejas, no ensino apelativo, manipulador sobre oferta, sobre doações. Então, eu entendo, por um lado, que a gente evite aqui na igreja alguma prática, claro, o ensino é equivocado, espero que sim, e uma prática que também possa alimentar que possa se tornar, por alguma tragédia, um mau testemunho diante de não cristãos, de pessoas novas na fé, ou aqueles que estão visitando a comunidade. E aí, na nossa comunidade aqui, a gente sempre faz isso tudo muito discretamente, né? A gente busca alguém da tesouraria ali, no final do culto, né? Parece até fala cochichando, né? Cadê lá aquela pessoa? Quero dar um dízimo, uma oferta e tal. Onde que eu encontro? Que salinha? Onde que está a salinha que está a pessoa mesmo lá? Deixa eu achar ela, tal. Né? Eu vou fazer aqui eletronicamente, tal, não sei o quê. Aquela coisa toda muito discreta, né? E está tudo bem fazer dessa maneira, mas talvez enquanto a gente não revisa essa prática que temos aqui na igreja, para pensar juntos como podemos reforçar esse aspecto de que dar é também parte da nossa adoração. Enquanto a gente não faz nenhuma medida para revisar qualquer coisa a esse respeito, eu quero sugerir alguma coisa simples para vocês que talvez possa ajudar intimamente na nossa atitude do coração quando nós damos. E a minha sugestão é que, se vai dar em algum momento, de alguma maneira, busque sempre orar antes de fazê-lo. Faça uma oração e entregue aquilo ao Senhor em primeiro lugar. Faça a sua oferta, a sua doação, como um pequeno ato de adoração ao Senhor. Como uma expressão de reconhecimento que tudo vem do Senhor, que Ele é a fonte da vida, fonte de tudo que somos, de tudo que temos. Assim, ao dar, que a gente possa fazê-lo doando-nos ao Senhor em primeiro lugar, dando com alegria de coração, com generosidade e assim também adorando o Senhor. Como saímos daqui hoje? Eu gostaria de terminar, de recomendar 2 leituras, né? Parte do que nós falamos hoje, vocês acho que repararam nisso, nos equívocos ao princípio e em algum momento ao longo da mensagem, no tema da meritocracia. É disso que achar que se a gente tem algo, é porque a gente mereceu ou porque a gente conquistou. E quem é pobre seria, então, que não fez por onde e não mereceu. Eu sei que é um tema delicado e que às vezes nos apaixona nas nossas polarizações no dia de hoje. Mas eu comento que nessa semana eu estava lendo um excelente livro do jornalista Fábio Silvestre Cardoso, Histórias do Presente, né? Escrito a partir das suas entrevistas para um podcast da Rio Bravo. Rio Bravo Investimentos. Olha só, Rio Bravo é um grupo de investimentos fundado por um ex-presidente do Banco Central do Brasil. Só para vocês, então, fundo de investimento dessa turma que tem dinheiro aí, tá bom? E ali, nesse podcast, o Fábio vai entrevistando o pessoal, e aí uma das entrevistas toca nesse tema da meritocracia, das verdades e das falácias, dos enganos ao redor do tema. Agora, vejam que é um podcast de um grande grupo de investimentos, escrito por um excelente jornalista que tem uma visão liberal da economia. Então, as críticas que você vai encontrar no livro, eu posso dizer com tranquilidade aqui, porque no meio da polarização a gente pode ficar preocupado, né? Elas não vêm de nenhuma fonte esquerdista. É um grupo de investimentos do pessoal da Faria Limers. Como que é? Da Faria Lima. Limers, Limers. Desculpa. Eu vou corrigir minha pronúncia. Faria Limers, tá bom. Esse pessoal está dizendo a meritocracia muitas vezes tem as suas falácias. A gente precisa lutar contra as desigualdades do nosso país. Aliás, eu quero dizer, então, terminar essa parte só da recomendação com uma notícia ruim e outra boa, tá bom? A notícia ruim é o seguinte: você não vai encontrar esse livro na livraria da igreja, tá bom? Mas você vai encontrar por aí nas livrarias. Foi agora recente, saiu o lançamento o mês passado, eu acho.
É bem recente, vai encontrar em qualquer livraria. A boa notícia é o seguinte, é que eu posso dar uma ajudinha, porque eu conheço o autor do livro, porque ele acontece de ser meu cunhado. Então, se alguém quiser um autógrafo, fala comigo que eu consigo lá com ele depois. Fábio, se você está assistindo online aí, tudo mais. O Fábio, aliás, ele acompanha muitas vezes o culto online. Ele não vem aqui na igreja, mas ele acompanha online. Muito bem. O segundo livro que eu quero recomendar é o seguinte. Nós temos aqui na livraria da igreja esse livro Dízimo, O que Mais Importa, de Mateus Ortega. Acho que o Mateus foi teu aluno, né, Zé, no seminário, não é isso? Então, se tem alguma coisa errada no livro, você pode conversar com o Ziel, o Ziel que deve ter ensinado, não sei o que o Ziel ensinou lá e tal, e tudo bem. Olha, eu quero dizer o seguinte, que vocês devem ter notado que aqui nas pregações nossas na igreja sobre mordomia, a gente não fica falando muito sobre dízimo, né? Vocês devem ter reparado isso, né? A gente aqui da igreja, do púlpito, não fica falando muito, gente, o dízimo é isso, o dízimo é aquilo. A gente não põe o foco no dízimo, a gente não põe o foco numa porcentagem. Eu sei que com isso, porque a gente dá ênfase mais nos aspectos da generosidade, do atitude do coração, pode ser que tenha muitas dúvidas sobre aspectos práticos do ensino sobre o dízimo nas Escrituras, e eu acho que esse livro aqui, ele é um excelente panorama sobre o tema, que dá orientações e aspectos em dúvidas bem práticas também sobre como a gente considera as doações, onde que eu dou, como que eu faço e tudo mais e tal. E assim a gente recomenda esse livro. E aí, se eu tenho uma boa notícia, esse sim vocês encontram lá na livraria da igreja, tá bom? Que perguntas nós levamos daqui hoje? E eu quero sugerir essas duas aqui. Como essa meditação de hoje te ajuda ao considerar a disciplina do dar em sua vida e em sua relação com o Senhor? Há algo para revisar e mudar sobre isso? E a segunda é como ser generoso ou generosa tem te levado a adorar mais o Senhor. Há expressões dessa adoração que você gostaria de aprofundar? E eu convido vocês para refletirem sobre isso ao longo dessa semana. Deus nos abençoe. Convido todos a ficarem em pé. A próxima música começa falando justamente quando nós sabemos que aquilo que nós temos realmente não vem de nós, mas é fruto da graça de Deus. Quero convidar todos a cantarem. Que adora
quando se entende que é para que nasceu, quando se sente o quanto a dor do outro lhe doeu, dispõe-se onde for a vida, põe-se então a repartir com os seus, brota agora o coração de Deus, coração que adora, ama, coração que ama, serve, mutualidade, reciprocidade, diferente é o coração, a diferença é o coração que adora, ama, coração que ama, serve, mutualidade, reciprocidade, diferente é o coração, a diferença é o coração. A diferença é o coração. Podem sentar um minutinho? Obrigado, Ricardo. O mesmo Gerson, o mesmo Ortega, o Matheus Ortega, que é filho do Gerson Ortega, tem um livro sobre economia do reino também, que ele trata da questão da economia. É um economista formado na Escola Econômica de Londres também, não é um esquerdista não, mas trabalha bem com esse tema. Quando a vida começar a ficar muito dura para você, experimenta duas atitudes que ajudam a gente a recuperar sentido na vida. Um é ser agradecido, a outra é ser generoso. Atos de generosidade e atos de gratidão faz com que a gente reencontre o nosso coração, dá um lustre na nossa humanidade. Fiquei no Faria Lima, laranja Limer, esse tipo de coisa, né? Muito bem, gente. Nós temos a alegria hoje, ao final do nosso culto, além de celebrarmos juntos o Senhor, de receber novos membros em nossa comunidade. E nós queremos fazer, nesse momento agora, Codo e Ricardo, vem aqui dar um abraço nessa turma. E eu vou chamar aqui, então, as pessoas que, a partir de agora, serão membros da nossa igreja, que mana leite e mel. Então, vamos lá. Raquel Madureiro. Isso. Bem-vinda, Raquel. Isso. Pode ficar aqui que a gente vai orar por vocês. Mônica Madureiro. Ó, o mesmo sobrenome. Por que será? Isso. Isso. Quem gosta de grandes mamíferos, baleias, temos agora um especialista, doutor em baleias nessa igreja, Gabriel Leandro Gomes. Isso. Bem-vindo, Gabriel. Camila Teoi. É isso? Falei certo? Camila! Ei, finalmente! Ela é mãe do menino com a maior bochecha por metro quadrado que você vai ver. Sara Shekio. Isso, bem-vinda, Sara. Isso. E, por fim, Michele Itami. Cadê a Michele? Aqui, a Michele está aqui. Isso.
Pode vir também, vem. Isso, o Edu com a Michelle, vem com a mamãe. Isso. Fica aqui. Esses são os novos membros da nossa igreja, como vocês podem ver. Se você gostaria também de considerar a possibilidade de se tornar membro de nossa igreja, pode procurar essas 3 belezuras que estão aqui do lado direito. Ou alguém da recepção, dá o seu nome, a gente vai entrar em contato com você e fazer o processo para ajudá-lo a se tornar, ajudá-lo a membro da igreja. Também nós vamos iniciar uma nova classe para batismo. Se você tem interesse em participar do nosso... Nós fazemos 4 encontros online e depois um encontro presencial para preparar você para o batismo. Então, se você tem interesse, é só procurar a gente ou o pessoal da recepção. A gente faz contato com você. A gente está a ponto de iniciar uma nova classe de batismo, tá bom? A gente gostaria de orar por vocês que chegam e dizer o seguinte, que como igreja, nós gostaríamos que vocês, como novos membros, nos ajudassem a proteger a unidade da igreja, que vocês compartilhassem conosco a responsabilidade de cuidar dessa igreja e que vocês também nos ajudassem a dar suporte ao testemunho de Jesus Cristo em todo lugar onde o Senhor nos enviar. Então, agora vamos ficar de pé e vamos orar, lembrando especialmente da família Maruyama. Nessa semana, o senhor Eduardo Maruyama, pai da Cris e da Fabiana, sogro do Tuti e do Marquinhos, veio a falecer. Eu acho que eu vi a Cris por aqui, ou a Fabi por aqui também, lá atrás. Então, dá um abraço na Fabi, na Cris, se você encontrar. Nessa semana, eles tiveram o triste momento de se despedir do seu pai, tendo despedido da sua mãe há tão pouco tempo atrás. Então, vamos orar pela família, para que o Senhor possa consolar profundamente o coração da família, tá bom, Fabi? Também oramos pela Maria Amélia Blecha dos Anjos. Eu imagino que vocês têm outros pedidos de oração, nomes de pessoas, situações que gostariam de apresentar ao Senhor. Eu vou dar alguns minutinhos para que você possa apresentar ao Senhor essa situação e, desde já, agradeço ao Senhor por essas vidas preciosas que Ele nos trouxe para ser parte da nossa comunidade. Vamos orar em silêncio, em seguida eu oro. Querido Pai, muito obrigado pela possibilidade que temos de apresentar ao Senhor em oração nossos motivos de súplica, nossas expressões de gratidão, motivos de gratidão, de apresentar ao Senhor aquelas situações que vão para além da nossa capacidade, para apresentar ao Senhor aquilo que nos bota medo muitas vezes, aquilo que nos assusta, aquilo que nos aflige. Muito obrigado porque podemos levar todas as nossas ansiedades na Tua presença, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos expressar ao Senhor a nossa profunda gratidão por essas pessoas queridas, irmãos e irmãs queridas que agora tornam-se parte dessa comunidade, suplicando ao Senhor que o Senhor os abençoe profundamente, que eles possam aqui desenvolver plenamente os seus dons, tudo aquilo que o Senhor tem dado na vida deles, que cada uma possa encontrar o Senhor de maneira tão especial e profunda, e através dessas pessoas, toda a igreja ser edificada também pelos seus dons, por aquilo que o Senhor dá a cada uma dessas pessoas. Que como igreja sejamos uma igreja acolhedora e que também possamos, como igreja, enriquecer suas vidas e o seu seguimento de Jesus Cristo. Oramos ao Senhor, suplicando nesse momento, de forma muito especial, pela família Maruyama, agradecendo a Deus pela vida do irmão Eduardo, que agora nos deixou. Pedindo ao Senhor que console profundamente o coração da Cris, da Fabiana, do Marquinhos, do Tuti, dos netos e netas, que o Senhor os abençoe com o teu consolo de forma muito especial. Que o Senhor encha o coração deles de boas lembranças e que essas boas lembranças nutra essa saudade doce no coração
da alegria de ter partilhado dessas vidas tão especiais. Então, Senhor, pedimos que o Senhor os console da forma como só o Senhor pode consolar. E como ouvimos nessa manhã, que o Senhor transforme nosso coração num coração agradecido, num coração generoso, num coração consciente de que é do Senhor que recebemos a vida e tudo que nós conseguimos nessa vida é dádiva tua. E que possamos ser como o teu povo, um povo generoso, um povo agradecido, um povo que acolhe, um povo que compartilha. Que possamos, como igreja, modelar a partilha, modelar uma outra forma de viver a vida, uma outra forma de lidar com os recursos, uma outra forma de lidar com os privilégios que recebemos, sabendo da responsabilidade que temos frente a esse privilégio. E agora, Senhor, que nós vamos sair para essa semana que se inicia, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada pessoa, assim que o Pai de Jesus, Jesus o Filho amado e o Espírito Santo nos acompanhe todos os dias dessa semana. Que o Senhor encha os nossos dias de paz, de esperança e de alegria no teu Espírito. Oramos assim, agradecidos por Jesus. Amém. Boa semana para todos vocês. E agora, no final do culto, pode deixar as cadeiras aqui, porque nós vamos ter reunião com os pequenos grupos, tá bom? Então, o pessoal que quiser ficar 30 minutinhos, fica com a gente aqui. De Jesus, nós somos um, nós somos um. No amor de Deus, o Pai, nós somos um, nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna, somos um. Seguindo a verdade, somos um, nós somos um. Vivendo em amor, nós somos um, nós somos um. Unidos em Cristo, uns aos outros, em uma aliança eterna, somos um. Na graça de Jesus, nós somos
somos um, nós somos um. No amor de Deus, o Pai, nós somos um, nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna somos um. Em uma aliança eterna somos um. Em uma aliança eterna somos um.